açúcar, ou algo parecido com mel. Espere te tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia nessa água sagrada, uma pessoa na cabeça no pé. Com chuva eu faço ficar devagar. Salve esse povo de alegria. Meu nome é Adriano Fábio da Guia, sou professor de capoeira. Cheguei na ilha para trabalhar com cultura em 2003 e estou até hoje. Percebo que tem muito que fazer de um resgate da cultura popular da ilha, né, dessa identidade cultural, identidade territorial, até mesmo desse sentimento de pertencimento do local, né? A gente acredita que isso também pode ser um entretenimento riquíssimo para o desenvolvimento econômico da região, né? Visto que o turista vem aqui para conhecer a história daqui, vem conhecer qual é a história do local, né? Muita gente trabalha com turismo, né? Turismo ecológico, passeio de barco, passeio na trilha e tal. Alguns guias têm um conceito legal de história, né? Da história da ilha, de datas precisa, mas o turista muitas vezes questiona algumas informações e você percebe que a própria comunidade não tem para passar, né? A gente pretende, o nosso objetivo é de repente trazer essa informação aqui para dentro desse espaço, né? Canalizar dentro desse espaço, para que o turista tenha um ponto de referência, um centro de informação da história local. Grandes nomes de pessoas que passaram aqui no conceito de preso político, preso ali como o último deles, que ficou mais marcado aqui na Ilha Grande, Madame Satã, entendeu? Escadinha, então assim, ainda são informações de conceitos muito negativos, do meu ponto de vista, assim. Você tem outras coisas muito positivas que as pessoas não viu, como é que era uma casa de estuque, como é que era a vida de pesca, de pescador, né? Tem histórias muito legais de que essa região interna aqui, entre ilha e continente, era uma região de reprodução, ainda é uma região de reprodução pesqueira, então assim, normalmente os peixes grandes, eles viriam para cá se alimentar desses animais, né, que estão se reproduzindo, e os pescadores pescavam peixes enormes, né? Então a pescaria de massa também em cima dessa isca, né, que eles levam para o alto mar, acabou. Você não vê mais tubarão, o nego via tubarão nessa praia, o pessoal via baleia aí, então você tinha uma série de coisas que aconteciam aqui muito próximo e que infelizmente as pessoas que viram isso também já estão indo embora. O caiçara na ilha hoje, o mais autêntico hoje está entre Aventureiro, Provetá, né? Talvez um pouco em Bananal, por ali, porque as outras praias estão bem miscigenadas, bem com outros, uma outra influência cultural, né? Foi colonizado, né? Já foi colonizado com outra influência cultural. Aqui na ilha, aqui no Abraão, por exemplo, você tem um mundo aqui dentro. Mas culturalmente ainda não houve um diálogo, né? A própria economia do turismo, ela chega aqui e acaba com forró de casa, né? E o turista chega aqui, quando está chovendo, não tem entretenimento para ele. Tem uma única casa de show legalizada que faz um baile tentando agradar, faz um entretenimento tentando agradar a maioria, né? E aí, assim, ela faz forró, faz pagode, faz funk, ela num único dia tenta fazer vários tipos de coisa que o nativo não vai, né? O cara não se sente no seu ambiente. Meu nome é André Cipriano, moro aqui na Ilha Grande, sou documentarista, fotógrafo documentarista. Eu fiz aqui na Ilha Grande um trabalho histórico, considerado histórico pelo valor da história do Comando Vermelho dentro do Presídio da Ilha Grande, que se chama O Caldeirão do Diabo. Foi fotografado em 1993, 8 meses depois que eu fotografei.
fecharam o presídio. Então é um documentário de grande importância, mas por causa dessa história mesmo do Comando Vermelho, que ali foi o berço do Comando Vermelho, né? Onde o governo colocou os presos políticos junto com os presos comuns, e os presos políticos ensinaram os presos comuns não só a escrever, mas também a métodos de guerrilha, né? Roubar 5 bancos ao mesmo tempo, ou então fazer acidentes de carros, batida de carros nas esquinas, assim, aí dava aquele o trânsito que a polícia não podia chegar. De roubo de banco, aí começou a serem feitos os sequestros, e depois dos sequestros que vieram o tráfico de drogas, né, que é o que é forte hoje, né, com o Comando Vermelho. E do Comando Vermelho veio o Comando Jovem, veio os outros comandos todos, o PCC, né, os aliados todos deles ainda, o Amigo dos Amigos, né, que são os inimigos também. Amigo dos amigos. Amigo dos Amigos, a ADA, né, que é a Rocinha hoje, por exemplo, a Rocinha é a ADA, que antigamente era Comando Vermelho. Famosinho, porque depois do presídio eles me convidaram a fazer um documentário na Rocinha, e aí da Rocinha depois eu ganhei a Bolsa Vite de Artes, fiz as 10 principais favelas do Rio de Janeiro e eram todas do Comando Vermelho. Então eu só podia entrar porque eles sabiam que eu tinha fotografado aqui, que eles tinham já me conhecido, os chefões todos me conheciam, então eu fui convidado pelos chefões do Comando Vermelho daqui do presídio a fotografar a Rocinha. Então eu passei 30 dias na Rocinha, através da Mother Jonas Foundation, lá da Califórnia, um prêmio que eu ganhei, e fiz esse documentário na Rocinha também. Então, eu sou surfista desde 9 anos de idade, né? Eu cresci em São Paulo, indo muito em Ubatuba e descobrindo que eu tenho primo e irmão mais velho que me levavam para esses lugares assim novos para surfar. Então a gente achava até que a gente era os primeiros a desvendar algumas das praias, as ondas da costa aqui do Brasil. E uma delas era a Ilha Grande. E tinha um amigo meu que o pai dele trabalhava no presídio da Ilha Grande, dos Dois Rios. Mas uma vez lá em Lopes Mendes foi quando eu estava com meus amigos e vieram os policiais da mata falar para a gente ficar juntos, que havia escapado alguns prisioneiros. Poucos minutos depois veio o helicóptero por trás assim, da montanha com uma rede pendurada e alguns detentos dentro da rede. Abriu aquela rede na mira dos policiais e foi quando eu realmente conscientizei que existia realmente esse presídio aqui, porque ele ficava do outro lado da Ilha Grande, numa estrada que é proibida, onde nenhuma pessoa podia ir para aquela direção. Então parecia que você estava aqui, mas parecia um mito, por exemplo, não parecia uma coisa real assim, né? Até o dia que eu vi mesmo, eu me conscientizei. Aí eu sempre fiquei curioso em conhecer o que era o inferno dentro do paraíso, né? Um lugar desse com tanta bucólico, não? Com tanta natureza, e você de repente sabe que tem um lugar lá que é considerado o caldeirão do diabo, um inferno, né? Então eu fui mais para entender, eu fui atrás do mistério do desconhecido, né? Einstein já costumava dizer, né, que as dádivas da vida é o mistério do desconhecido. Então eu fui atrás desse sentimento, e realmente o lugar era muito pesado. Ele tinha o seu lado assim dos ratos, da umidade, da escuridão, do próprio crime dentro mesmo, sabe? O Chiquito, que era o chefe do presídio, né? Na época, só dentro do presídio ele cometeu 19 crimes. E então tinha realmente um lugar muito... Eles colocavam muitos presos de alta periculosidade com jovenzinhos que tinham roubado a vizinha, entende? E aí era uma universidade do crime, não tinha dúvida disso, né? Era um lugar que era bem... As paredes puxavam água, que aqui supostamente chove 123 dias em média por ano, né? Então lá chovia e subia água pelas paredes e pingava dentro dos quartos, eles falavam que as paredes lá choravam. Então tinha um clima bem pesado mesmo, assim, sabe? Preto e branco, eu vejo mais como uma interpretação da realidade, enquanto o colorido é um reflexo da realidade. Aí o preto e branco ele tem essas tonalidades, ele tem uma linguagem mais poética, vejo assim, sabe? Eu gosto muito do preto e branco, mas o que acontece no preto e branco, você vai primeiro para o branco e depois você começa a viajar nas outras tonalidades, tal. Já o colorido você já vai para o vermelho primeiro, né, que é a cor do rei, aquela coisa toda. Aqui nessa época eu mesmo fazia tudo analógico, tudo negativo, né? Então por isso que eu também achei que quando começou o digital, eu achei que não era a mesma coisa. A textura, aquela coisa da surpresa, sabe? O filme 3.200 asas, né? Não é a mesma coisa.
a pintura que você faz dentro do dark room, né, de fazer escuro, claro, tal, a realidade da imagem, né, o que você está no negativo está aqui, entendeu? Por mais que seja digital, sabe, você pode tirar aquele pontinho branco ali com mais facilidade, né, mas ali não, ali já é uma coisa que aqui realmente eu vejo mais verdadeiro o trabalho, assim, sabe, nessa época que era analógico, né, não só preto e branco, mas filme também na época, né. Fiquei 10 dias no presídio, né? Consegui uma autorização através do Sistema Penal do Rio de Janeiro, lá a diretora, Julieta Lengroover, que gostava muito de fotografia, então eu tive sorte, né? Que ela recebeu um portfólio meu lá de Sumatra, da Indonésia, e aí eu tive que assinar vários papéis, que eu não ia fazer, né, problemas para o governo, fotografando, mostrando os problemas do lugar e tal. Mas eu acho que na época o Brizola assinaram um documento dando permissão tudo, mas quando eu cheguei no presídio, todos os papéis que eu tinha na mão não valiam nada. O chefe de segurança lá falou para mim, olha, você está com esses papéis todos aqui, mas se os 7 chefes do Comando Vermelho aqui de dentro não te aceitarem, você pode esquecer, né? E aí eu tive uma reunião com eles, todos eles, um por um, quando encontravam comigo, falavam dessa questão do Comando Vermelho, que não é culpa deles estarem lá dentro, porque eles não tiveram chance, aquela coisa da ideologia do Comando Vermelho, que é paz, justiça e liberdade e tal, né, do Rogério Lengroover, que é um dos fundadores do Comando Vermelho, que é como se fosse um Robin Hood, que fazia sequestro para as pessoas pagarem com toneladas de comida para os desfavoráveis. Então tinha aquela coisa deles assim, mas eles me aceitaram. O segundo da hierarquia foi meu assistente, que foi muito bacana, até a gente ficou bem amigos, assim, ele que me conseguiu a permissão de fotografar a Rocinha também e tal, mas acabou, praticamente todos morreram. Todos que estão aqui no livro, acho que tem só 2 aqui que não morreram, que são pessoas que estão... A família, acho que é a melhor maneira de reabilitar uma pessoa. E na época as Nações Unidas tinha feito uma resolução que era proibido ter presídios em ilhas, porque pela distância, pela dificuldade da família chegar até o lugar. E esse presídio realmente tinha uma dificuldade muito grande de chegar até lá. O isolamento era muito alto, né? Mas era muito doido, porque você chegava lá, tinha os policiais nos muros, dentro do presídio não tinha policial, quem tomava conta de tudo, desde quem ficava na lavanderia, ou na cozinha, ou dos quartos e tal, eram todos os chefões do Comando Vermelho. Eles tinham um acordo com o diretor, que eles deixavam o presídio em paz sem ter rebelião ou pessoas escapando e tal, mas em troca eles tinham essa liberdade. Então você via crianças dentro do presídio correndo para lá e para cá no escuro, tudo, em corredores que não tinha luz nenhuma mesmo, e quando eu ia fotografar eles faziam um símbolo do Comando Vermelho assim, que ficavam lá por uma semana. A mãe deixava a criança lá e ia embora, e depois voltava para buscar a criança depois de uma semana. Então você via coisas assim que eram bem absurdas mesmo. As regras assim, eram deles. Era um outro mundo mesmo, era um lugar assim que quando você falava no Rogério Lengroover, o Bagulhão, né, que é o que está aqui na capa do livro, dentro aqui desse pôster aqui, todo mundo batia na continência. Então se você falava 3 vezes a mesma sentença, o nome dele, 3 vezes a pessoa batia a continência. E é uma coisa assim, parecia uma sociedade muito diferente da nossa, assim, sabe? Então, tinha alguns dos chefões, eram 7 na hierarquia, né? Alguns não queriam que eu fotografasse, tá? Mas então a gente teve umas certas regras que eu não podia apontar minha câmera em direção a nenhum deles, para alguém, se eles estivessem atrás. Mas com o decorrer dos dias, eles começaram a perceber que realmente eu estava lá para mostrar o lado deles, de dentro para fora, e que tinha muita coisa de arte. Muitas pessoas começaram a dividir comigo, a gente compartilhar arte lá dentro, desde pintura, música, culinária, a pizza deles, tinha várias coisas assim que foi interessante, mas para mim acho que um dos momentos mais importantes assim foi quando eu comecei a perceber que o líder não ficava mais na direção, eu podia estar ficando na direção da minha câmera e que estava de certa forma então começou esse tipo de fotografias assim, beijando o medalhão do Comando Vermelho, que é uma coisa bem histórica, e o chefão mesmo, assim, o rosto dele, né, que você vê que ele, para mim, assim, até a tonalidade no livro mesmo, acompanhando lá na gráfica, tá, para fazer, é como se fosse um Jesus Cristo, mas um demônio ao mesmo tempo, sabe? Aquele cara que
mata por um cigarro, mas também corre risco de morrer tentando salvar o amigo dele e tal. Mas chegar assim, a um poucos centímetros do rosto de uma pessoa dessa e fotografar, para mim foi como se fosse sentindo ali o gosto do sangue do dragão, sabe? Te dá um certo poder, assim, sabe? Uma certa emoção. Acho que esse momento para mim foi um dos principais. Mas tinha os corredores, teve a festa do Dia dos Pais, teve vários momentos para mim, bem marcantes nesse lugar, assim, sabe? Para mim ele mudou. Eu consegui ver lá dentro do presídio quanto o ser humano consegue se adaptar a situações que não deveria se adaptar, sabe? Mas o ser humano ele consegue encontrar felicidade em situações assim, até de guerra, assim, tipo um James Nackaway, que é fotógrafo de guerra, eu converso com ele, ele está me falando, sabe? Começa a guerra, depois de uma semana as criancinhas já vão atrás de um carro, atrás de outro, todo para ir até a escola, mas assim, o ser humano ele tem essa habilidade de se adaptar a situações que não deveria. É. Aí assim, eu fotografo porque minha mãe mesmo me falava isso muito quando eu era pequena, porque o que os olhos não vê, o coração não sente. O seu papel é mostrar, então, né? Você tem que experienciar a coisa. Então a câmera é a ferramenta para você pegar e experienciar. Eu fui lá para experienciar. A foto para mim não é a mais importante, a fotografia não é a mais importante. Para mim a experiência de ter convivido com eles lá dentro, quem são eles, quem eram eles, por que eles estavam lá, o que é ver aquela natureza fora que você não podia tocar, a comida, tudo. Para mim foi muito importante. Foi muito importante até mesmo para valorizar, entender o que o ser humano pode ser. Eu deixava as coisas com eles, eu ficava bem à vontade lá, não corri nenhum problema com eles nem nada. E foi uma experiência bem única mesmo, bem importante na minha vida. Quando eu estava fotografando lá, teve uma pessoa que ela escapou. Ele chegou, era um rapazinho, loirinho, que não tinha nada a ver com o resto que estava lá, ele levou um tanque até o muro. O policial falou que ia dar um tiro nele, se ele não se afastasse do muro, ele pegou, levou outro tanque, colocou em cima do outro, vou atirar, o cara pulou o muro e ele não teve coragem de atirar nele, o policial. E aí o pessoal caçou ele na mata por uns dias, pegaram ele, eu estava lá, eu vi ele todo espancado, tudo, e ele falava pro chefe do presídio lá, deixa eu sair, o portão está aberto, eu não vou me adaptar aqui, sai uma pessoa que você vê que estava depois, ficou na solitária e tal. Mas o que acontecia? Essas pessoas escapavam muito, as pessoas queriam ser transferidas para esse presídio, que é Cândido Mendes o nome do presídio, né? E para poder escapar. E escapavam mesmo, escapavam toda hora. Então toda hora tinha gente na mata. Então minha mãe, por exemplo, nunca vinha para Ilha Grande com medo do presídio. Então naquela época só tinha 3 pousadas na Ilha Grande, hoje são mais de 130. A hora que fechou o presídio, Paraíso mudou, reinou, né? abriu para o turismo e aí é outra conversa, aí o Palma, outras pessoas vão lhe contar o que acontece, porque aí tem cruzeiro, né, aí já virou uma outra história. Essa história virou um caos também. Virou um caos, mas assim, tem certas coisas boas acontecendo também, sabe? Já quase teve Clube Mediterrâneo na Lopes Mendes, aí aumentaram o tamanho do parque, sabe? Então, tem certas coisas acontecendo que eu vejo que tem um lado bom assim também, sabe? Tem a reserva biológica, sabe? Tem certas coisas que estão lá. E como qualquer outro lugar no mundo, o progresso não tem como evitar e vai acontecer mesmo. Eu aceito até, não tem como. Eu mesmo estou aqui trabalhando no meu lugar, sempre estou progredindo de uma certa forma ou outra, crescendo. Mas assim, a gente tenta até fazer muita coisa para a natureza mesmo e se Deus quiser, chega uma hora que todo mundo começa cada vez mais consciente e vai melhorando as coisas, mas no momento tá precisando de bastante coisa a ser trabalhada, assim. Eu acho que se não fosse o presídio, a Ilha Grande não ia ser o que ela é, não, porque ela estaria muito pior. Se não fosse o presídio é a razão da ilha ter sido preservada. Isso não há dúvida, não há dúvida. E aí a gente, quando abriu, aí já tinha os exemplos da Ilha Bela, a Ilha de Taparica, entendeu? Que já tem estradas e tudo. Então, quando abriu, eles já sabiam que sabe, a gente não pode seguir esses exemplos porque não é por aí. Eu acho que é a experiência da vida mesmo. A gente tem que realmente sair do computador, sair da televisão e ir lá experienciar a coisa, conhecer as pessoas, ver
Imagina, sabe, um político passando 30 dias na Rocinha, ele ia mudar, com certeza, né? Como então, eu acho que de você, dentro de um presídio, passar lá, experienciar a coisa mesmo, eu acho que experienciar na pele mesmo, de frente a frente, faz as pessoas mudarem sempre. Porque uma coisa é você saber que está tendo pessoas morrendo de fome lá na África, então é uma silhueta que tem lá, tal, mas outra coisa é você ir lá e ver aquela criancinha na sua frente morrendo de fome, né? Então acho que você realmente experienciando a coisa faz você mudar, E a câmera, a fotografia, a arte, a música, a culinária, são coisas que te levam a experienciar a vida. E hoje, na geração de hoje, digo que são todos, mas muitas pessoas ficam muito em cima da internet, da mídia visual, mas que precisam também poder experienciar lá fora, sair, experienciar de frente a coisa, né? Que é diferente. Sentir na pele é outra coisa. Sentir na pele, o cheiro, o odor, tudo. Bacana. Joia? Fechado, é isso. Eu gesticulo muito e falo muito rápido, né? Não, mas foi ótimo.